Olá, fofos e fofinhas! Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Estamos mais em uma aula do Ibai Kids. Hoje a nossa história se trata sobre a vida de Noé. Quem de vocês já conhece essa história? Vamos lá? Então, naquela época, antes de acontecer o dilúvio, Deus, quando fez o homem e a mulher, ele queria que eles sejam amigos, sabe? Que se tornassem unidos como amigos para levarem uma vida alegre, feliz e tranquila. Mas quando as pessoas começaram a fazer coisas erradas, coisas feias, coisas que para Deus não era bom visto aos olhos dele, aí ele ficava muito triste quando via as pessoas brigarem, quando via as pessoas falarem coisas feias, nomes horríveis. Então, aí, nesse momento, quando isso acontecia, no meio daquele povo surgiu só um homem. Alguém sabe quem é? Acabei de mencionar o nome dele. Noé! Deus ficou tão feliz e se agradou tanto dele no meio daquele povo todo, sabe? E por causa dele, Deus ficou feliz e, digamos assim, que deu uma leve chance para aquele povo se arrepender, né? Então, para que vocês vejam, quão importante é obedecer a Deus. Quando a gente obedece ele fica tão feliz e tão contente porque ele está vendo que nós obedecemos ele e que amamos ele. Por exemplo, quando a mamãe e o papai falam para vocês, vão dormir, o que vocês dizem? Já vou ou estou indo? Acho que é ambas coisas, não é? Então, é muito bom obedecer a mamãe e o papai. Por quê? Porque é um mandamento de Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Boa noite, família Ibai, todos aqueles que nos acompanham. É um prazer estarmos juntos novamente para adorar aquele que é grande e invencível. Nós vamos começar essa noite declarando as grandezas do nosso Deus, aquele que tudo venceu e que vence e decidiu morar dentro de nós. Isso nos faz de nós vencedores junto com Ele. Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Cante comigo, Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Ressuscitou. Dentro da noite ele brilhou. Dentro da noite brilhou. Das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Cantemos, Deus, tu és grande. Deus, tu és grande. És invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado
está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Oh, Deus está em todo tempo, em todo momento. Deus está conosco, ainda que a gente não perceba às vezes, ou ainda que a gente não veja, mas Deus está. Essa é a canção que nós vamos cantar. Na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está. No homem que sente as alegrias da vida, no pequeno que aprende o que o mestre ensina. Deus está, Deus está, Deus está, eu sei. Deus está. Em tudo vejo teu amor. Em tudo vejo tuas mãos e te agradeço, ó Criador, que tudo que existe só existe porque tu és Senhor. Mamãe que consola a criança nos braços, em cada estrela que brilha no espaço. Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está. No Pai que abraça o filho que volta, no escravizado que das algemas se solta. Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está. Em tudo vejo teu amor. Em tudo vejo tuas mãos e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor.
Deus está, eu sei. Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Eu sei que Ele está. Mesmo quando não percebemos. Deus está, Deus está, Deus está aí agora. Deus sempre esteve. Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está. Olá, família Bai, olá você que tem nos acompanhado em nosso canal, as nossas mensagens a cada domingo. É bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu queria começar fazendo uma pergunta a você. Como é que você tem reagido e como é que você tem tratado ao longo da sua vida com as decepções? Melhor, como é que você lida com as decepções quando elas se relacionam a uma expectativa que você pôs ou tem posto sobre um amigo, uma pessoa do círculo íntimo do seu relacionamento, e você nutre por ela um afeto e uma expectativa, mas então ela, em determinado momento, você encaminha para ela um pedido de ajuda e ela não corresponde a esse pedido. Como é que você tem lidado, como é que você tem processado essa experiência das decepções na sua vida? E se esse amigo fosse Deus? Deixa eu colocar então a questão de uma outra forma. Como é que você lida ou tem reagido ao longo da sua vida com aquelas experiências que todos nós temos, de orar e pedir por uma intervenção de Deus num determinado momento, num determinado problema que a gente está vivendo, e a gente obtém como primeira resposta de Deus a nossa oração e o nosso clamor, um silêncio misterioso, um silêncio incompreensível. Como lidar com esses momentos? Como lidar com essas decepções da vida, das relações, e quando ela também se relaciona com a nossa fé e a confiança que temos colocado em Deus? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, nesse domingo, e também, se Deus permitir, no próximo domingo, dia 29. Convido então você para acompanhar a leitura do texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 11, um texto muito conhecido do milagre da ressurreição de Lázaro, que é realizado ali junto de Marta e Maria, aquela família muito querida do Senhor Jesus, conforme registra o Evangelho de João. No Evangelho de João, convido você para acompanhar a leitura do versículos 17 ao versículo 27, no capítulo 11. A Bíblia diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria permaneceu em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Perguntou Jesus a Marta. Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Amém. Queridos, todo mundo já
em algum momento da sua vida, se perguntou como seria a sua história de vida, a sua vida, se tivesse a oportunidade de fazer uma escolha diferente daquela que fez, em determinada área da sua vida, às vezes profissional, às vezes sentimental, às vezes relacionada a um projeto, a um plano de uma realização, de uma carreira, enfim. Quem sabe, talvez, uma expectativa sobre algo que nós queríamos muito que acontecesse e que nutrimos como um sonho de realização na nossa vida, e que, se algumas circunstâncias sobre as quais nós colocamos as nossas expectativas, né, se essas circunstâncias se realizassem, a gente teria uma outra história, seria talvez até uma outra pessoa. Todo mundo já se perguntou isso em algum momento. E se eu tivesse feito uma outra escolha? E se eu tivesse dito não, ou tivesse dito sim? E se eu tivesse decidido ir, ou se eu tivesse decidido não ir? Ou se eu tivesse dito o que eu queria dizer naquela hora? Ou se eu não tivesse dito, e em vez de falar, se eu tivesse feito silêncio? Todo mundo já se perguntou isso, e eu acho que isso é muito natural. Luiz Fernando Veríssimo tem uma crônica, e eu quero ler essa crônica agora com você, porque ela ilustra muito esse dilema das possibilidades, das alternativas, daquilo que poderia ter sido, mas não foi. E ele capta muito desse dilema humano numa das suas crônicas, que começa assim: vivemos cercados pelas nossas alternativas, pelo que podíamos ter sido. Se apenas tivéssemos acertado, por exemplo, aquele número, umzinho que faltava, nós teríamos ganho aquela cena acumulada. Se nós tivéssemos topado aquele emprego, se nós tivéssemos levado aquele curso até o final e completado, se nós tivéssemos chegado antes naquele encontro, naquele dia, ou se tivéssemos chegado depois, se nós tivéssemos dito sim, ele diz, ou dito não. E ele começa a compartilhar coisas pessoais. Se eu tivesse ido para Londrina, casado com a Doralice, feito aquele teste. Agora mesmo, ele diz na sua crônica, neste bar imaginário, eu me vejo ali como que bebendo para esquecer o que não fiz. Aliás, eu chamo esse bar de bar do imaginário. Então senta um cara do meu lado direito e se apresenta. E ele diz para mim: Luiz Fernando Veríssimo, eu sou você, se tivesse feito aquele teste no Botafogo. E ele tem mesmo a minha idade e a minha cara. E também o mesmo desconsolo no rosto. Eu pergunto, por quê? Sua vida não foi melhor do que a minha, como alternativa? Ele diz, durante certo tempo foi. Cheguei a titular, cheguei à seleção, fiz um grande contrato, levava uma grande vida, até que um dia... Aí, eu sei, diz alguém. Uma terceira pessoa aparece nesse bar imaginário. Eu sei, disse alguém sentado ao lado dele. Nós dois olhamos para aquele terceiro intrometido e percebemos que ele tinha a nossa idade, a nossa cara, e não parecia mais feliz do que nós. E ele continuou, essa terceira pessoa, você hesitou em entrar e não sair entre sair e não sair do gol. Você não saiu e levou o único gol do jogo, caiu em desgraça, largou o futebol e foi ser um medíocre propagandista. E ele pergunta, como é que você sabe? É porque eu sou você se você tivesse saído do gol. Então, o terceiro que aparece já é uma outra terceira alternativa da história, caso Luiz Fernando Veríssimo tivesse sido, na sua crônica, o jogador do Botafogo. Enfim, ele diz, continuando na crônica, eu sou você se você tivesse saído naquele gol. Só que eu não peguei a bola, não só peguei a bola, como eu mandei para o ataque com tanta perfeição que fizemos o gol da vitória. Eu fui considerado naquele jogo o herói. Mas no jogo seguinte... hesitei entre me atirar aos pés de um atacante e não me atirar, e como era um herói, encorajado, me atirei. Mas levei um chute forte na cabeça e não pude ser mais nada, nem propagandista e nem coisa alguma. Hoje eu vivo numa aposentadoria miserável e só faço isso, bebo e me queixo da vida.
mas se eu não tivesse ido aos pés do atacante, uma quarta pessoa aparece na crônica do Luiz Fernando Veríssimo e diz assim: ele chutaria para fora. E aí agora os três olham para essa quarta pessoa que fala e percebe que ele é um sósia ao lado então do terceiro que havia chegado e se apresenta: eu sou você, se você não tivesse ido na bola, não faria diferença alguma, não seria gol. Por quê? Porque aquele atacante chutou para fora. Fiquei tão famoso, eu fui vendido para o futebol europeu por uma grande fábula financeira, um grande dinheiro, um grande investimento. O primeiro goleiro brasileiro a ir jogar na Europa. Eu embarquei com festa no Rio de Janeiro, aclamado pela torcida. E aí então as três versões do Luiz Fernando Veríssimo perguntam: o que aconteceu? Perguntou os três uníssonos. Ele diz: lembra aquele avião da Varig que caiu na chegada de Paris? Pois é, estava lá, morri com 28 anos. Enfim, eu vou parar essa história por aqui, porque ela prossegue, e Luiz Fernando Veríssimo vai descrevendo que ele olha à volta do bar e encontra uma série de alternativas de vida do que poderia ter sido ele se tivesse feito essa ou aquela escolha, como ele introduz na sua crônica e como eu estou apresentando aqui a você essa questão para a nossa reflexão e que de alguma forma está ilustrada no texto que nós acabamos de ler. Queridos, presta atenção, o que eu quero que a gente pare para pensar hoje aqui nessa primeira mensagem, neste texto, é de que em momentos na vida em que a gente fica se perguntando: e se eu tivesse feito ou não tivesse feito, fica se perguntando pelas alternativas possíveis, pelas possibilidades perdidas, porque tivemos que fazer uma escolha, ou porque de algum modo uma circunstância, um fato, uma interferência, um acidente, alguma pessoa, alguma coisa, de alguma forma entrou na nossa história, no nosso caminho, e tudo mudou num determinado momento, num determinado dia. Se a gente ficar o tempo todo olhando para trás e se perguntando, há pelo menos duas reações que tendem a se assentar no nosso coração e de alguma forma aprisionar a nossa alma, os nossos afetos, a nossa esperança, o nosso olhar com expectativas boas para a vida e para o futuro. Primeiro, a gente fica ressentido. Essa é uma tendência, a gente fica se perguntando o tempo todo o que teria sido se tivéssemos essa ou aquela opção. Há um ressentimento que costuma ser cultivado neste momento, e às vezes é um ressentimento com a nossa sorte, às vezes é um ressentimento com a gente mesmo, é um ressentimento, às vezes, com pessoas do nosso relacionamento, as pessoas mais próximas de nós. Às vezes nós achamos que poderíamos ter feito algo diferente, ou que elas poderiam ter feito algo diferente para nos ajudar, e faltou de alguém compreensão e ajuda, e a gente se ressente, e às vezes até se ressente de verdade com Deus, porque a gente tinha uma expectativa de que Deus pudesse agir, e a gente tem que lidar com essa dor na alma, por que Deus não interferiu, não agiu. Mas uma segunda coisa que pode acontecer é ficarmos emocionalmente presos em um lamento contínuo por um fato passado, sobre o qual nós ficamos nos perguntando o tempo todo: e se eu? Ou e se ele? Ou e se ela? Ou se naquele dia? Enfim, e se Deus tivesse me atendido, o meu pedido e a minha oração? Queridos, o texto que nós lemos, de alguma forma, em alguma medida, ilustra essa questão na vida de Marta e Maria, na relação delas com o Senhor Jesus. Apenas para que a gente possa entender, esse lar em Betânia era um lugar muito especial onde Jesus ficava. Quando ele ia para Jerusalém, mas costumava voltar a Betânia, e a distância era mais ou menos de 3 quilômetros, para dormir ali na casa de Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs. É descrito como uma família muito querida para o Senhor Jesus. No texto que nós lemos, no capítulo 11, aliás, nos primeiros versos, antes do texto que nós lemos, o texto descreve que Lázaro está muito doente, está doente à beira da morte. E elas então enviam um pedido de socorro para Jesus. E elas mandam o seguinte recado para o Senhor Jesus: aquele a quem amas está doente. Verso de número 3. Senhor, aquele a quem amas está doente. O verso de número 5 confirma: Jesus amava Marta e a irmã dela, Maria,
e a Lázaro. Mais à frente, quando Jesus vai falar sobre ir, então, finalmente, ao encontro deles, e Lázaro já estava morto, Jesus fala para os seus discípulos, vamos até Betânia, vamos até a casa de Lázaro, o nosso amigo. Jesus chama Lázaro de amigo. Então, a descrição inicial desse texto, nós não lemos, mas depois você pode conferir, é muito preciosa e dá para a gente essa tonalidade de intimidade, de proximidade entre eles. Mas o fato é de que eles têm uma expectativa de que Jesus venha correndo para ajudá-los. A Bíblia diz que Jesus ainda aguarda um pouco e quando chega, Lázaro já não só está morto, como já está sepultado há alguns dias. E elas então ouvem falar que Jesus está se aproximando, e aí entramos no texto que nós lemos, e elas se aproximam do Senhor Jesus, e a primeira que vai é Marta, e é interessante porque há uma descrição assim do comportamento de Marta como aquela da iniciativa, da proatividade. A gente lembra daquela outra experiência em que Jesus vai até a casa de Marta e Maria, e Marta realmente está na cozinha agitada, enquanto Maria se aquieta ali aos pés de Jesus, como um dos seus discípulos, para receber os ensinamentos e a palavra do Senhor. E aqui, mais uma vez, essa característica das irmãs se revela no texto. Marta de pronto se levanta, porque ela ouviu falar que Jesus está se aproximando, e ela corre para Jesus, e chega para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo, se o Senhor tivesse chegado a hora que nós pedimos, se o Senhor tivesse atendido de pronto o nosso clamor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Ela crê que se Jesus viesse, estivesse com ela, a história teria sido outra. Mas Jesus não veio. E ela tem que lidar com isso. O que teria acontecido se ele viesse? Esse é o mesmo sentimento que está em Maria, porque Jesus conversa com Marta, fala para Marta, Marta, o seu irmão vai ressuscitar, e ela responde, sim, Senhor. Ela responde doutrinária, nós diríamos, né? Doutrinariamente correta, diz, eu sei que um dia vai ter a ressurreição dos mortos, e ela então fala do futuro, mas Jesus diz, mas eu sou, aqui, hoje, agora, no presente, a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus já está afirmando a possibilidade de uma intervenção milagrosa, nesse que é o sétimo milagre narrado no Evangelho de João, o sétimo sinal. João registra 7 milagres extraordinários de Jesus, e este é o último deles, o mais extraordinário, porque é a ressurreição de Lázaro, já depois de alguns dias em que ele está sepultado. E aí, então, Jesus pergunta no verso de número 26, Marta, você crê nisso? É como se Jesus perguntasse, Marta, você crê em mim? E ela diz, no verso 27, conforme o registro que João faz, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir no mundo. A questão que eu encontro aqui nesse texto é que quando nós não conseguimos superar a decepção por uma experiência no passado, que não pode ser mudado, uma experiência que não pode ser alterada e sobre a qual não há mais nada que a gente possa fazer, nós perdemos, de alguma forma, a vitalidade da nossa esperança em Deus e das novas possibilidades que sempre se fazem presente nessa relação de confiança e dependência de Deus ao longo da nossa vida. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, de algum modo, esse texto ilustra para nós, no drama, no tremendo drama que eles viveram ali, de que quando a gente não consegue lidar com as frustrações e as decepções da nossa história, por alternativas imaginárias que nós compomos na nossa mente, não conseguimos sair desse círculo, eu diria um círculo vicioso de pensamento, de amargura de alma, a gente começa a ter a nossa perspectiva de futuro e de esperança reduzida, enfraquecida. E aí, quando ela encontra com Jesus, observe, Jesus está falando de uma possibilidade extraordinária e ela não consegue relacionar esse milagre com o seu momento. É interessante que quando Marta encontra com Jesus, ela diz, eu sei, Senhor, ela faz uma confissão de fé, eu sei agora mesmo que Deus te dará tudo o que pedires. Então, num primeiro momento, ela faz uma afirmação, eu creio que tudo podes. Mas quando Jesus, então, abre a possibilidade de uma intervenção extraordinária, de um milagre, ela não consegue processar isso e começa a imaginar que Deus está falando de alguma coisa futura ainda por vir, mas não do presente da história da vida dela. Eu acho que isso ilustra muito o que acontece comigo e com você, quando a gente
não consegue, à semelhança da crônica do Luiz Fernando Veríssimo, se livrar dessa crise de ficar pensando nas nossas alternativas de vida que foram e que passaram e que não podem voltar atrás, e a gente não sabe de fato o que seria e o que teria sido, o que poderia acontecer. A gente só tem o presente como realidade para lidar. E é sobre o presente que a gente precisa lidar e aprender a processar na nossa experiência com Deus. O texto é muito precioso e muito inspirativo, porque ele nos mostra um Deus na pessoa de Jesus, que é cheio de compaixão e graça. Ele se aproxima dessa família, de Marta e Maria, atendendo o apelo, na hora em que ele acredita que precisa vir, do jeito que ele precisa vir, mas ele vem cheio de compaixão e graça. Marta está chorando e há na queixa de Marta uma certa fala de ressentimento. Se o senhor estivesse aqui. É como se ela dissesse, o senhor não veio por quê? Por que o senhor não fez, né, o que a gente pediu? Por que o senhor não veio ao nosso encontro quando nós mais precisávamos do Senhor, da tua intervenção? Talvez esse mesmo sentimento houvesse em Maria, porque quando ela encontra com Jesus, ela fala a mesma coisa. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o fato é de que nós não podemos voltar atrás, assim como elas, e desfazer um fato feito. Não podemos desdizer algo que foi dito, nem podemos voltar e falar alguma coisa, não podemos desfazer. Mas nós podemos, aos pés de Jesus, nós podemos, junto a Deus, em oração, permitir que Ele nos guie na ressignificação dessa experiência passada, na descoberta de um sentido que possa lançar luz para o nosso presente e abrir possibilidades para o nosso futuro. Eu queria que você ficasse com essa palavra, nessa primeira mensagem hoje. Quando a gente vai ao encontro do Senhor, levando para Ele a nossa ansiedade, a nossa angústia, os nossos receios, e a gente vai levando também a dor da nossa decepção, e a gente ora e abre o nosso coração para o Senhor, a gente está dando a Deus, pela ação do Teu Espírito em nossa vida, a possibilidade de nos guiar em uma compreensão nova da experiência passada, que lança luz sobre as nossas possibilidades no nosso presente e que podem nutrir a nossa esperança quanto a um futuro mais feliz para a nossa história de vida. Há duas coisas que a gente pode fazer e que Marta fez, e está bem ilustrado na vida dela e de Maria. Eu quero concluir falando dessas duas coisas, para que a gente possa, como elas também, viver essa ressignificação, essa redescoberta das possibilidades que temos em Cristo Jesus, quando a nossa esperança está firmemente assentada nele. A primeira coisa é orar mesmo. Orar é conversar com Deus. E orar não é dizer para Deus o que Deus tem que fazer, mas é perguntar a Deus pelo que Ele deseja fazer. Orar, é claro que é uma experiência de abrir o coração e fazer pedidos. É uma experiência de dizer para Deus, Deus, olha, o que eu preciso é isso aqui. Mas não é só isso. Isso é muito mais do que uma oração, porque Deus não se apresenta como despachante das bênçãos celestiais. O Espírito Santo e Jesus não são despachantes do favor divino. É uma relação. O Evangelho apresenta um Deus conosco, e essa expressão tem um sentido não apenas de uma presença física, e não apenas também de uma presença espiritual conosco, mas de um apelo para que a gente se relacione com Ele, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, toda a nossa alma, ou seja, que a nossa relação com Deus seja uma relação verdadeira e viva, porque Deus é verdadeiro e vivo, e Ele está presente junto de nós. Então, o que é orar? Orar é dizer para Deus o que a gente quer, como a gente está e como a gente se sente, e confessar para Deus as coisas mais íntimas do nosso coração, mas sempre deixar abertas as portas da possibilidade de Deus fazer algo diferente, falar algo diferente daquela que é a nossa expectativa, daquele que foi o nosso pedido. Uma coisa que a gente precisa entender sobre a oração, eu não sei se você parou para pensar sobre isso na sua vida, mas a oração não muda Deus. A oração nos conecta com Deus, no que Deus quer fazer em nossa vida e por meio da nossa vida. Sim, quando nós nos unimos em oração, Deus age. E de uma forma misteriosa, incompreensível, muitas vezes a gente vê os nossos pedidos atendidos por Deus
mas muitos desses pedidos, de fato, atendidos por Deus, revelam projetos de Deus, de antemão concebidos para a nossa vida. E o nosso movimento de oração nada mais foi do que um movimento de apropriação de algo que Deus já queria fazer na nossa vida e que o Espírito Santo colocou em nossos corações. Porque Deus tem a sua hora, porque Deus tem o seu caminho, porque Deus tem a sua forma de agir. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, e o melhor momento para algumas coisas acontecerem na nossa vida. Então, esse é o primeiro princípio que eu queria deixar com você nessa conclusão. Ore, mas ore com o seu coração aberto para que Deus responda segundo a vontade dEle, para o louvor e glória do nome dEle. Mas nutra no seu coração essa certeza de que a resposta dEle é boa, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas a segunda coisa que a gente precisa, eu acho, e que o texto luta, que a gente precisa aprender e guardar no nosso coração, eu termino com essa segunda coisa, é a percepção de quem Jesus é, de quem Deus é, revelado na pessoa de Jesus, melhor então dizendo. Interessante a confissão de Marta. Verso 27, ela diz, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir no mundo. Ela está respondendo a uma pergunta de Jesus, e a pergunta que Jesus faz, registrada por João, no verso de número 26. Você crê nisso? Nisso o quê? Nisso, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, quando Jesus faz essa afirmação e pergunta se ela está entendendo, se ela está crendo, se isso faz sentido para ela, a resposta que ela diz é sim, Senhor, isso faz sentido para mim. Eu creio, eu tenho experimentado, Tu és o Messias, Tu és o cumprimento da promessa de Deus, pelos profetas no Velho Testamento, Tu és o Filho de Deus enviado e que devia vir ao mundo para trazer salvação e vida eterna a todo aquele que no Senhor crê. Então, termino dizendo que nós precisamos também, de tempos em tempos, especialmente quando lidamos com momentos decepcionantes, quando expectativas não são atendidas ou correspondidas das nossas relações com a gente mesmo, na nossa relação com Deus, é lembrarmos mais uma vez o caráter de Deus. Quem era Jesus naquele momento para Marta? O cumprimento das promessas do Velho Testamento. Ele era o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir e que veio. E nesse momento ela está dizendo, Senhor, eu sei que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, porque o Senhor é prova viva de que Deus cumpre as suas promessas. Não é apenas uma afirmação de que ela crê nele como Messias, mas nessa afirmação está incluída a confirmação no coração da Marta de que ela crê no caráter fiel de Deus, no caráter misericordioso de Deus, no caráter cheio de compaixão de Deus, do Deus que sabe todas as coisas, do Deus que é fiel, mesmo quando a gente se torna infiel, do Deus que cuida da gente, até quando a gente não entende esse cuidado na nossa vida. Quero deixar essa então palavra com você hoje. Domingo que vem, se Deus permitir, a gente retoma esse texto e retoma um pouco mais a reflexão em outro ponto que eu quero compartilhar com você. Mas eu quero terminar então orando com você nesse momento, para que realmente a gente possa, como Marta e Maria, experimentar dessa confiança em Deus. Ainda que a gente, muitas vezes, tenha que lidar com esse sentimento de que a vida não correspondeu às nossas expectativas, de que alguém não correspondeu às nossas expectativas, de que o próprio Deus não atendeu às nossas orações conforme o nosso coração ansiava que fosse feito. Mas, de alguma forma, Ele está zelando por nós. De alguma forma, nossa dor provoca lágrimas nele, porque de alguma forma esse texto revela um Deus extremamente identificado com a nossa luta humana, mas um Deus que é soberano, que é Senhor, que tem a hora de agir, que sabe como agir, que sabe como fazer o que tem que ser feito na nossa vida para o louvor e glória dele e para que a obra dele na nossa vida se aperfeiçoe. Em nenhum outro momento, certamente, na vida de Marta e Maria, a fé deles tenha sido tão provada, tão duramente provada, e também em nenhum outro momento da história de vida, certamente, dessa família, a confiança em Deus e no caráter de Deus tenha sido tão consolidada, tão fortalecida como naquela experiência. Que a gente possa, como elas, orar não porque a gente vai mudar Deus, dobrar a mão de Deus, mas porque vamos deixar que Deus nos dobre à vontade dEle. E confiar, e afirmar todos os dias, quando acordarmos e percebemos que a misericórdia do Senhor se renovou, de que nós confiamos nele e no caráter fiel daquele que cumpre suas promessas.
Feche os olhos, ore comigo. Senhor, obrigado por esta palavra, pela história, Deus, de Marta, Maria e Lázaro, registrada pelo Evangelho de João. Que, oh Deus, que drama difícil, e cada um de nós tem vivido ao seu próprio modo, o seu momento de angústia, de perda, de decepção, de frustração, consigo mesmo, com as pessoas, com os amigos e até na nossa relação com o Senhor. Pedimos, ó Deus, livra-nos de ficarmos, ó Deus, nesse contínuo lamento pelo nosso passado, pelas coisas que nós não podemos mudar, pelos problemas que se foram, Deus, e que nos marcaram, e que não há nada que possamos fazer, porque não há nada como voltar atrás. Mas pedimos que nós sejamos assistidos pelo Teu Espírito Santo, por esta palavra que compartilhamos nessa noite. Ó Deus, de tal forma que nós possamos, aos pés do Senhor, em oração, encontrar consolo para a nossa lágrima, encontrar cura para a nossa alma ferida pela decepção e pela frustração. E não apenas isso, encontrar, ó Deus, a possibilidade de um novo sentido para a nossa experiência, que lance luz para o nosso presente e que nutre em nosso coração esperança de novas possibilidades, de novas realizações, de um milagre em nossa história de vida, de tal forma que o dia, Deus, de amanhã, que o próximo ano da nossa vida, que os próximos anos da nossa história sejam mais felizes para o louvor e para a glória do Teu próprio nome. Ah, Senhor, assiste-nos assim, ajuda-nos a confiarmos nas Tuas promessas e a confiarmos no Teu caráter fiel em todo o tempo da nossa vida. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, que Deus abençoe. No próximo domingo a gente volta com esse texto e volta a pensar sobre isso. Um grande abraço, uma boa semana para você.